Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 11 de novembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E para você participar, é só enviar uma mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. O número já está aqui embaixo da sua tela. E se você reparar, aqui tem o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, já aparece aqui uma mensagem no seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Com participação popular, o orçamento de Campinas para 2023 é discutido por quase 4 horas em audiências públicas. Vereador Edson Ribeiro questiona a prefeitura sobre contratação de profissionais na área da saúde para o posto do satélite Iris 1. Faltam 9 dias para o início da Copa do Mundo da FIFA e os bares e restaurantes já estão na expectativa por movimento. E daqui a pouco tem entrevista ao vivo com um infectologista que vai atualizar sobre a situação da Covid-19 no país. Casos estão crescendo em Campinas. Meio-dia e 2, Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, porque a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole de Campinas. Mirna, seja bem-vinda, boa tarde, e a gente começa falando sobre saúde. Sim, boa tarde, Gabriel, boa tarde a você de casa. A gente atualiza os casos de monkeypox aqui em Campinas, que tem 2 novos casos, somando assim 92 confirmações da doença, sendo 30 importadas e 62 autóctones. Os pacientes, 85 homens e 7 mulheres com idade entre 11 e 57 anos. 62 deles já saíram do isolamento e o restante contam com acompanhamento ambulatorial. A gente lembra que os sintomas estão entre o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas, além de caroços no pescoço, febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço, dores musculares. Em qualquer um desses sintomas, a indicação é para que a pessoa procure o centro de saúde mais próximo ou então também um pronto-socorro ou as UPAs. Mirna Abreu, a gente fala agora sobre uma premiação sobre as melhores ONGs do ano de 2022 em todo o nosso país e tem instituição de Campinas nesta lista. E um orgulho para a TV Câmara também, já que o programa Mãos Solidárias aqui da TV Câmara Campinas já inclusive trouxe o trabalho dessas 3 organizações não governamentais que receberam o prêmio de melhores ONGs de 2022 realizado pelo Instituto Doar em parceria com o Mundo que Queremos, com apoio da Ambev. O prêmio tem a missão de reconhecer e divulgar as organizações do Brasil que mais se destacam anualmente pela sua excelência em gestão, governança, sustentabilidade financeira e transparência. Em Campinas, Instituto Padre Haroldo, que está no grupo pela 5ª vez, Fundação Eufratem e a Casa da Criança Paralítica estão entre os melhores. Vamos ver o recado aí dos diretores dessas instituições. Sou Beto Sidóia, atualmente diretor do Instituto Padre Haroldo aqui em Campinas, e com muita satisfação venho aqui falar da importância, da relevância de termos ganho, enquanto Padre Haroldo, o prêmio de uma das 100 melhores ONGs do Brasil, que contempla os quesitos das melhores estratégias, as melhores práticas, visando os melhores resultados. E isso importa para nós principalmente no impacto que os nossos serviços oferecem não só para os acolhidos, para os atendidos, mas também para toda a sociedade. Meus parabéns para toda a equipe do Padre Haroldo, parabéns para os voluntários, parabéns para os organizadores desse evento. Grande abraço. Eu estou aqui para compartilhar com você que está assistindo a TV Câmara que a Fundação Eufratem está entre as 100 melhores ONGs do Brasil em 2022. Estou aqui para agradecer a todos vocês
parceiros, atendidos, voluntários, colaboradores. Essa é uma conquista de todos nós. É fruto de trabalho sério, dedicação, compromisso e o ideal de educar com arte e com autoconhecimento sempre. Centenas de crianças, adolescentes, jovens e famílias, e a nós mesmos que estamos aqui, voluntários, e a todos que participam desse trabalho. Eu estou aqui para convidar você. Venha conhecer de perto, faça parte desse movimento. Juntos nós podemos construir um mundo melhor, um mundo com mais ética, mais humanização. Obrigada a todos que confiam e apoiam esse trabalho. Esperamos por vocês. A Casa da Criança Paralítica foi contemplada como uma das 100 melhores organizações sociais do ano de 2022. Isso coroa e nos deixa muito orgulhosos um trabalho de 68 anos em atendimento a crianças e adolescentes. Além disso, é um coroamento também de toda a questão da governança corporativa da casa, da sua sustentabilidade financeira. Nós agradecemos muito a todos os nossos colaboradores, voluntários e a toda a sociedade campineira que de alguma forma contribuiu para esse sucesso. Grato de coração a todos. E aqui também vai os parabéns da TV Câmara Campinas, lembrando que para você conferir o trabalho dessas 3 organizações, vai lá no youtube.com/TV Câmara Campinas, na playlist do programa Mãos Solidárias. Lá você vai conhecer todo o trabalho que é feito por cada uma delas. Exatamente. Agora, Mirna Abreu, Copa do Mundo está chegando, faltam apenas 9 dias para a estreia. E a gente já sabe que tem a movimentação acontecendo e a expectativa dos bares e restaurantes da cidade. Sim, a gente lembra que foi um setor muito aí afetado pela pandemia e agora o clima é outro, viu? É otimismo em relação aos Jogos do Brasil na Copa. Então a gente vai ver como que a gente vai ter aí. Será que vai aquecer o setor ou não? Confira. Tá chegando a hora, vem aí a Copa do Mundo, momento de vibrar com o Brasil e, claro, de muita confraternização. Bom, é claro que todo mundo espera a Copa, primeiramente para ver o jogo do Brasil e os outros jogos também, mas claro, para reunir os amigos, tomar um chopinho, comer uma porçãozinha, porque daí certamente a torcida fica muito mais saborosa. Por exemplo, aqui nesse restaurante, durante a Copa, serão várias porções, como essa de croquete e também carnes, né? À vontade, não é? Opções para a galera. Deixa eu perguntar aqui para Carol qual a expectativa aí para a Copa do Mundo, não é? Que certamente todo mundo já está pensando aí nos jogos da seleção e evidentemente, não é? Tomando um chopinho e saboreando uma bela porção, né, Carol? É isso aí, estamos aí com as melhores expectativas possíveis. Estamos com espaços abertos, espaços reservados, para oferecer o melhor aí para o nosso cliente. E aqui a gente tem um pouquinho dessa amostra, né? A gente trabalha com uma opção bem grande de cortes dos mais variados possíveis, cortes argentinos, brasileiros, uruguaios. Aqui a gente tem um tradicional bife ancho aí, que é aqui que a gente está sentindo esse cheirinho, a gente está entendendo do que se trata, né? E aqui a gente tem uma porção de croquete de costela defumada, fritas com pastrame e o nosso tradicional também queijo de churrasqueira aí, que tá maravilhoso. Aqui as reservas já começaram, vai ter telão, espaço kids para a criançada, que beleza, vai rolar chopp em dobro e até essa costela aí. Estamos tendo bastante procura, tanto de eventos corporativos quanto para amigos e familiares, porque na Copa do Mundo tudo é motivo, né? Então a gente também vai oferecer uma promoção de double chopp em todos os dias de Jogos do Brasil, da meio-dia às 8, para todo mundo curtir aí e comemorar as vitórias do Brasil. Bom, e Copa do Mundo sabe como é, né? Tem opções para todos os gostos. Aqui neste restaurante, os torcedores que vierem assistir aos jogos da Copa do Mundo poderão saborear uma bela comida japonesa.
a gente vai colocar um telão junto com a comida japonesa aqui que a gente vai estar servindo, o buffet, né, que a gente já tem normalmente no almoço, o pessoal poder curtir e assistir todos os jogos, não só o jogo do Brasil, porque como você sabe, né, Aranha, o pessoal que é fanático assiste todos, né, e tem aqui os jogos vão passar principalmente os jogos do meio-dia e da 1h. Boa expectativa de casa cheia aqui, né, Eduardo? A expectativa de casa cheia, até porque 2022 foi um ano muito bom, pós-retomada do Covid, né, da pandemia. Então, desde março a gente, graças a Deus, os hotéis estão muito bem, os restaurantes também estão com uma frequência muito boa e a gente espera que continue assim, principalmente agora com eventos tão grandiosos que nem o da Copa do Mundo. Bom, essa vai ser uma das opções para o pessoal que assistir aos Jogos da Copa aqui. Sim, na verdade aqui é uma montagem de algumas peças que tem no almoço. O levantamento realizado pela Abrazel aponta que 45% dos bares e restaurantes pretendem contratar em virtude da Copa do Mundo. Em setembro, 25% dos estabelecimentos já contrataram novos funcionários. A gente vai ter funcionários extras para suprir essa demanda, né? O que é garçons? Garçom, desde a parte de garçom até cozinha, manobrista, então vai ter uma somatória aí para nossa equipe para estar atendendo da melhor forma. Graças a Deus, com a retomada, que nem eu falei, a partir de março desse ano, a gente conseguiu recontratar todo mundo, estamos tendo uma taxa de ocupação muito boa, então, e esses eventos como a Copa do Mundo que a gente fala, o Natal, esses eventos principais, eles realmente dão uma bombada nos hotéis, né? Eles enchem os hotéis e acabam ajudando, sim, no faturamento, com certeza absoluta. Então é só aguardar, meu povo. Quem sabe a gente coloca mais uma vez as duas mãos na taça. O Brasil vai ser campeão? Com certeza. Com certeza absoluta. Estou esperando um Brasil e Argentina na semifinal e depois na final a gente leva o caneco. Está então, né, o otimismo do setor de bares e restaurantes, otimistas também com a seleção brasileira no Hexa, e se deu bem o nosso repórter André Aranha, hein, porque ele fez um tour pela cidade e você viu, né, Mirna? Sempre tinha uma porção, sempre tinha uma comidinha por perto, né? A gente já sabe, inclusive, quem vai organizar a ida da redação para curtir aí os bares na Copa, viu? Ele sabe tudo, o bar é com ele mesmo, é com o nosso repórter André Aranha. A gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, Mirna Abreu, porque tem novas regras agora para a conquista dos alvarás para os eventos. Sim, olha, a gente teve uma publicação no Diário Oficial desta sexta-feira, que é um decreto que estabelece as novas regras para a emissão de alvarás de uso e de evento na área rural da APA, a Área de Proteção Ambiental de Campinas. As medidas atendem ao acórdão com o Ministério Público e também à legislação municipal. O objetivo é garantir a realização da atividade econômica e desses eventos nestas regiões, desde que com respeito às normas de proteção ambiental e urbanísticas. As novas regras vão entrar em vigor em 90 dias. A publicação está lá no campinas.sp.gov.br/Diário Oficial. E Mirna Abreu, atenção, hein, porque tem concurso para agente infantil, agente de educação infantil. A gente vinha falando aqui sobre as inscrições, sobre a prova. A gente lembra que foi um dos concursos mais concorridos este ano da Prefeitura de Campinas e o prefeito homologou esse concurso. Com isso, olha, 80 vagas para agentes de educação infantil, então 80 aprovados serão chamados nos próximos dias. A gente tem aí 23.300 candidatos para uma relação de 279 pessoas por vaga. Mais que vestibular, viu, Gabriel? Eu tô com o André já pensando lá na Copa, gente. Olha, os agentes de educação infantil vão receber R$ 2.681.000 e com vale alimentação de R$ 1.350. Então, você que prestou esse concurso, atenção que a publicação dos convocados deve sair nos próximos dias. Para quem tem agora
Cão e gato mora ali nos distritos de Joaquim Egídio e também de Sousas, já dá para fazer o cadastro para fazer a castração. Olha, anote aí na sua agenda. A gente vai ter aí o feriado prolongado, segunda e terça-feira, quarta-feira, lá em Sousas, no Centro de Saúde São José, na rua Antônio Prado, 410, no Parque Jatibaia, das 9 da manhã ao meio-dia e depois da 1 às 4 horas, haverá o agendamento para a castração de cães e gatos ali dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio. Para ser beneficiado com o serviço, é preciso que o tutor seja maior de 18 anos, leve documento de identidade com foto e também o comprovante de endereço. A gente lembra que a castração será agendada e vai acontecer na semana seguinte, entre os dias 22 e 24 de novembro, terça, quarta e quinta-feira. Então é preciso fazer isso. Atenção, você que mora nesses distritos. Então, próxima quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, lá no Centro de Saúde São José, que fica no Parque Jatibaia, em Sousas. E a gente continua falando sobre serviços importantes, agora sobre mobilidade urbana, sobre transporte, porque tem operação especial aqui na cidade de Campinas neste domingo, por conta da Corrida do Boldrini. A gente vai ter a 15ª Corrida Mais Boldrini, que fica ali na região do Taquaral. Por isso, a INDEC preparou um esquema especial. A corrida começa ali na Lagoa a partir das 8 horas da manhã. A gente tem 2 percursos, olha, de 5 e 10 quilômetros, e a operação já começa na madrugada. A partir das 7 horas, também temos bloqueio na área de concentração dos atletas, na pista interna da Rua Vital Brasil, bem em frente ali à Praça Arautos da Paz. A partir das 7h30, os agentes da INDEC vão fazer todo o bloqueio e vão fazer essa operação na região. Também haverá intervenção em relação às linhas de ônibus que passam ali naquela região. São elas a linha 171 Campinas Shopping Dom Pedro, a 345, que é a Carlos Lourenço Cidade Judiciária, a 348 Marieta Cidade Judiciária e a 359 Jardim Esmeraldina Cidade Judiciária. Mirna Abreu, está chegando o feriado, próxima terça-feira, 15 de novembro, proclamação da República, e os serviços aqui da cidade de Campinas, aquele famoso abre e fecha dos estabelecimentos. A Prefeitura decretou ponto facultativo na segunda-feira, dia 14. Por isso, muitos dos serviços, eles encerram hoje e retomam na quarta-feira. Lembrando que a Prefeitura vai manter o serviço 153 da Guarda Municipal, Defesa Civil, mas alguns vão atender em regime de plantão. Vamos acompanhar aqui na tela. Olha, a Sanasa administrativo fechado, só plantão pelo 37355000 e o 0800 da Sanasa. Torre do Castelo, quem gosta de passear, funciona normalmente. Temos aí na sequência ainda o Mercadão, que vai abrir normalmente na segunda, mas na terça, das 7 ao meio-dia. Temos as feiras livres e noturnas, realizadas normalmente. Na sequência, nós temos ainda bosques e parques que também vão funcionar nesse feriadão. Limpeza urbana, a coleta de lixo domiciliar somente nos setores alternados. De lixo hospitalar, só nos grandes geradores. Temos ainda também a limpeza urbana, coleta seletiva não vai acontecer nos bairros que atendem segunda e terça-feira e a varrição em sistema de plantão. Temos ainda o atendimento 156, não funciona só na terça, no dia 14 de novembro normalmente. Sistema Público de Saúde, nós temos os postos de saúde que abrem amanhã neste sábado, vão abrir normalmente, mas ficarão fechados na segunda e terça-feira. Hospitais funcionam 24 horas. CEPAT, eles fecham hoje e retomam as atividades na quarta-feira às 7h30 da manhã. Ceasa, Mercado de Flores, no dia 14, aberto das 8 da manhã às 4h30 da tarde e no feriadão, das 8 da manhã à 1 da tarde. No Hortifruti, nos dias 14 e 15, ele abre das 7 da manhã à 1h30 da tarde para o público em geral. Temos ainda o Pai Serviço, aqueles que usam esse serviço, o atendimento será normal. Também temos o pátio. Olha, o pátio, ele vai estar fechado para a liberação de veículos, mas a INDEC poderá, nesse período, fazer o recolhimento dos veículos. E o Procon Campinas não haverá atendimento apenas pelo site e temos ainda o
Poupa Tempo, que em Campinas funciona lá no Campinas Shopping, que também ficará fechado nos dias 14 e no feriado de 15 de novembro, voltando ao horário normal na quarta-feira. Então você aí de casa está muito bem informado agora sobre os estabelecimentos se estarão abertos ou fechados neste feriadão, que é prolongado, tem segunda-feira com um ponto facultativo. Mirna Abreu, muito obrigado, viu, pelas notícias da Metrópole de Campinas. Eu já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, até porque ontem à noite nós tivemos as audiências públicas. Olha, foram 2 audiências públicas, mais de 4 horas de debate para discutir o orçamento do município para o ano de 2023. A gente acompanha como foram essas audiências com a reportagem de Michel Amorim. A Comissão Permanente de Constituição e Legalidade da Câmara realizou a 49ª audiência pública no plenário provisório Teatro Bento Quirino, no centro da cidade, que debateu o projeto de lei número 220 deste ano, de autoria do prefeito, que altera as leis 16.180, que fala sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022 a 2025, a lei 16.098 e 16.284, sobre as diretrizes orçamentárias para os anos de 2022 e 2023, além da Lei 16.181, que dispõe sobre o orçamento-programa do município de Campinas para o exercício 2022. As mudanças foram propostas, em especial para contemplar investimentos em manutenção e construção de creches que estão sendo feitas pela FUMEC e que não constavam nas leis originais. O vereador Carmo Luiz, presidente da Constileg, conduziu os trabalhos. Várias alterações na lei que já são coisas que foram propostas no orçamento do ano passado. Então hoje nós estamos reorganizando, vamos votar, estamos fazendo uma audiência. Esta mesma audiência também passará pela Comissão de Legalidade, que ainda não passou. Então nós tivemos aí uma primeira parte, que é uma correção, ou seja, uma correção do orçamento do ano de 2021, que foi cumprido agora em 2022. Nós vamos aprová-lo, vai passar também aqui no plenário da Câmara. Estiveram presentes na audiência os vereadores Rodrigo da Farmadic, Jorge Schneider, Paulo Búfalo, Paola Miguel, Cecílio Santos, Mariana Conte, Eduardo Magoga, Guida Calisto, Luiz Rossini e Luiz Cirilo. Os parlamentares comentaram as emendas impositivas. As emendas impositivas é uma grande, com várias diferenças, claro, cada um tem uma posição, mas ela é muito importante. Já havia uma tentativa nos últimos 10 anos de tentar fazer isso. Tivemos muitas dificuldades jurídicas, na verdade, técnicas, e felizmente nós temos aí agora um grande secretário com habilidade e capacidade para fazer isso, e nós estamos felizes, porque, como disse o vereador Jorge Schneider, é o início, e nesse início muitas dúvidas, mas eu tenho certeza que fará grande diferença na vida dos cidadãos, porque o vereador normalmente ele é o elo de ligação, contudo a prefeitura saber onde deve gastar, mas o vereador recebe a demanda em loco, no dia a dia, e quem sabe dessa forma ser eficaz, mais eficiente, maior capacidade do poder público chegar até o cidadão e atender às necessidades que são cotidianas na nossa cidade, e quem sabe fazermos tornar realidade muitas coisas boas na vida dos nossos cidadãos. No término da 49ª audiência pública, a Constileg realizou a 50ª, que debateu o projeto de lei número 208 deste ano, também de autoria do prefeito, que dispõe sobre o orçamento-programa do município de Campinas para o exercício 2023. Um orçamento muito importante para a nossa cidade. Os debates, é claro que nós teríamos que fazer muitas audiências para responder todas as perguntas, mas hoje nós percebemos aí, dentro do trabalho, a importância que tem a discussão desse importante orçamento para a cidade de Campinas, e que nós consigamos continuar o trabalho e fazer com que a nossa cidade cresça, e nós, na qualidade de homens públicos, possamos fazer chegar, através do serviço público, a dignidade humana que todos esperam, e fazer da nossa cidade uma cidade maravilhosa, que também eu tenho certeza que é a expectativa de todos nós. O orçamento está previsto em 8,9 bilhões.
saúde e educação são as áreas com mais recursos. A participação da população, de toda forma, ela é importante. Aqui é a Casa do Povo, quem dera tivéssemos mais envolvimentos de pessoas defendendo suas ideias, defendendo suas teses, chamando a atenção para temas aos vereadores e à própria secretaria e à população. Então, de toda forma, o grande diferencial é você. Se você participar, a probabilidade disso aqui funcionar de forma eficiente e transformar a vida dos cidadãos é muito maior. Temas como verbas destinadas no orçamento para assistência social, saúde, transporte e esportes foram colocados em pauta pela população que participou das discussões e explanados pelo Executivo. Ainda passa pela nossa comissão de legalidade, nós teremos ainda uma reunião ordinária que passará por esta comissão e depois, na sequência, virá a plenário em 2 turnos, que será votado tanto na legalidade quanto no mérito, e depois a sanção do prefeito para execução desse importante orçamento, 9 bilhões de reais, para poder produzir a cidade de Campinas aquilo que nós temos de expectativa. E falando em orçamento, na manhã desta sexta-feira, o prefeito Dário Saad assinou um projeto de lei que será encaminhado à Câmara Municipal, instituindo o programa de transferência de renda Campinas como política pública permanente e compensatória para o enfrentamento de situação em vulnerabilidade. Pelo projeto, pessoas em situação de extrema pobreza com renda mensal de R$ 105 per capita e pobreza com renda mensal entre R$ 105 e R$ 210 serão atendidos com uma previsão de atendimento de 25 mil famílias, e isso está no orçamento de 2023, aí hoje que tem uma proposta dessa previsão para a pasta, para esse projeto, de R$ 41 milhões de reais. Hora de nós falarmos sobre a ação dos parlamentares, o trabalho, e a gente começa com um questionamento do vereador Edson Ribeiro. O vereador questiona a contratação de profissionais na área da saúde em um posto localizado no bairro Satélite Íris 1. O requerimento solicita informações sobre as contratações de profissionais da área da saúde no Satélite Íris 1. O parlamentar reforça que há necessidade de contratações de médicos clínicos gerais, pediatras e ginecologistas para este posto de saúde aqui, que fica no bairro. Durante a 40ª reunião ordinária, Edson Ribeiro concedeu ao vivo entrevista à TV Câmara e falou sobre o assunto. Está faltando tudo isso. Então você veja bem, lá está um caos. Aquilo que eu sempre falo na tribuna é que todas as unidades de saúde estão um caos. Inclusive a SAEC, lá onde que predomina lá as ambulâncias, está um caos também. Então veja bem, já tentei falar com o secretário de saúde várias vezes, ele nunca me atende, e agora eu também não quero mais falar com ele. E agora eu vou para cima, eu vou fazer aquilo que me convém. É fiscalizar e cobrar, e principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam do poder público. Então no Satélite Íris não tem um clínico geral, tem um dentista lá que uma vez vai, outra vez não vai, inclusive a ginecologista lá não está indo, a pessoa da farmácia lá, quando não tem que mandar um do IMA lá, o do IMA não vai, então é um caos total. O vereador diz ainda que a falta de médicos preocupa e ele quer saber qual o prazo para as contratações. Com os médicos da cidade de Campinas, eu não sei por onde anda, eu estou querendo conversar com eles, mas eu não consigo falar. Inclusive tinha uma pediatra na unidade de saúde do Satélite Íris, tanto que o satélite é grande, que é quase uma cidade, ela só atende 4 fichas. Atendeu 4 fichas, ela tem que trabalhar 6 horas. Ela atende 4 fichas, some, ninguém mais acha ela. Então eu quero cobrar isso, e quando eu comecei a cobrar, muitos começaram a querer sair, porque estava acostumado com aquele jeitinho brasileiro de não fazer nada, né? 12:30.
Ao vivo nesta sexta-feira, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente continua aqui com as notícias do Legislativo. E Mirna Abreu, nós estamos no mês de novembro da consciência negra e claro que a TV Câmara Campinas também está neste contexto. A gente lembra que uma resolução aprovada neste ano criou o mês da consciência negra no Legislativo, que marca aí os 20 anos da lei municipal que criou a data. Na prática, durante todo o mês de novembro, a Câmara prioriza e promove uma série de ações de igualdade e contra o racismo. E a TV Câmara Campinas também, olha, hoje tem uma programação especial também, logo às 3 horas da tarde, ao vivo, o programa Saúde é Vida, apresentado pela Viviane Novaes, traz, olha o tema, doenças de maior incidência na população negra. E você pode enviar a sua pergunta e participar ativamente durante o programa através do WhatsApp. 978293776. A Viviane vai conversar com a Tassiana Ali, que é bióloga molecular, e vai falar sobre essas doenças, como elas incidem na população negra. 5h15 da tarde tem o programa Ser Empreendedor, que fala sobre a potência das mulheres negras empreendedoras e o movimento Black Money. E depois, às 6 horas da tarde, o programa Questão de Ordem Inédito discute a mulher negra na atualidade. Você não pode perder, fique com a nossa programação. Programação inédita aqui na TV Câmara Campinas. Mirna Abreu, muito obrigado. Primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Ótimo fim de semana, ótimo feriado. E semana que vem você estará de volta aqui no Câmara Notícia. Eu vou dar um spoiler agora. Eu estarei de volta aqui na TV Câmara Campinas, mas o Gabriel estará de férias, né, Gabriel? Exatamente, 2 semaninhas ausentes aqui. Boas férias para você, viu? Muito obrigado. E um bom fim de semana e um bom feriado para você aí de casa. A sexta-feira sempre chega com o Meu Bairro na TV, contando a história de uma região de Campinas, os moradores, instituições, projetos. Então, para saber onde a nossa equipe está, mapa na tela. É o Jardim Novo Flamboyant, região leste aqui da cidade de Campinas. Está a poucos minutos de distância de áreas verdes, do Parque Portugal, do Bosque da Paz. E por lá foi criado o projeto Ver de Perto, Verde Perto, para aproximar a população da natureza. Então, sobre quem teve essa ideia, como ela funciona, eu aciono a repórter Dalila Pereira, que está no local, tem mais informações. Olá, Dalila. É isso aí, Gabriel, bom dia a todo mundo que está acompanhando aí a programação da TV Câmara Campinas. Hoje o Meu Bairro na TV veio conhecer mais um cantinho de Campinas, mais um lugarzinho para contar história. Hoje a gente está aqui no Jardim Novo Flamboyant, que é na região leste de Campinas, e tem ao sul o Jardim Alto da Barra e ao norte o Jardim Boa Esperança. E aqui está a poucos minutos de algumas áreas verdes, como o Parque Portugal e o Bosque da Paz. E falando em verde, a gente veio conhecer aqui a Semente da Vida. É uma instituição que existe desde 1995 e a gente vai conhecer um pouco mais da história dela e de um projeto super interessante que foi desenvolvido aqui dentro, que é o Ver de Perto e o Verde Perto. É um trocadilho bem interessante aí, a gente vai conversar agora com a Valéria Ruggeri, que é diretora educacional aqui da instituição. Valéria, obrigada pelo seu tempo de dividir aqui um pouco da história aqui com a gente. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Valéria, a gente está aqui na Semente da Vida, aqui no Jardim Novo Flamboyant. Vamos falar um pouquinho primeiro da história aqui do local, do que se trata essa instituição? Bom, o Semente da Vida foi criado por mães crecheiras.
A história começou há 27 anos atrás, por 3 senhoras, e essas senhoras começaram a acolher na sua casa crianças, e essa história foi crescendo, teve o Padre Júlio, e uma grande ação da Campinas de Coragem, que envolveu pessoas da sociedade civil ajudando a acolher crianças e formular o que hoje é o Semente da Vida, uma organização não governamental, uma OSC, que atende 154 crianças de 0 a 6 anos aqui no Jardim Novo Flamboyant, oferecendo educação de 0 a 6 anos em tempo integral. Aqui vocês vão ver nas imagens que é um espaço muito bonito, muito amplo, mas que mudou bastante nos últimos tempos, né? Para garantir esse espaço mais verde para as crianças, né? Do que se trata esse projeto Ver de Perto, Verde Perto? O projeto Verde Perto, e esse trocadilho, como você falou, tem todo sentido para nós e para a criança, porque a criança precisa estar vendo e estar perto do verde. E começou com o edital da FEAC, e esse edital da FEAC que buscava, né, projetos, o edital Novo Olhar, que buscava projetos que estivessem interessados em trazer a criança e juntar a criança e natureza. E o Semente da Vida foi uma das 5 instituições que foram agraciadas, né, nesse edital, e com isso nós formulamos o projeto para trazer para dentro da escola mais natureza, ou seja, trazer a criança a oportunidade de estar em espaços mais naturais, com diferentes elementos naturais, e o que pudesse tornar a sua vida muito mais rica, muito mais potente, daquilo que ela geralmente acaba não ocorrendo, né? Principalmente quando a gente fala de uma criança que vive na cidade. Então, a força da natureza dentro desse projeto é o forte em todos os sentidos. E assim, como era o espaço antes para o que ela tem agora? O que vocês colocaram aqui? Foram plantas, arbustos, árvores? Como foi essa parte? É uma grande gama de elementos, porque o espaço antes, e o que é bacana aqui nesse projeto, que eu convido a todos a conhecer, ele está dentro e fora da escola. Porque o Semente da Vida, ele está numa quadra de educação. O nosso vizinho aqui é a EMF Raul Pila. E nós temos, então, muitas crianças, adolescentes, as famílias todas circulam nesse espaço, né? O espaço externo, ele tratava-se de um barranco e uma calçada que praticamente não existia. Era muito ruim, né, para o trânsito da população. E por isso, o que aconteceu? Nós colocamos dentro do projeto reestruturar esse espaço com calçada, com um talude muito organizado, gramado, com plantas, né? Então aí envolveu arbustos, envolveu plantas, árvores frutíferas, e um deck muito bonito para que todos pudessem ter vista ao longe, que eu acho é muito importante isso para nós. E na parte interna, nós tínhamos também uma área íngreme, no qual as crianças não tinham nem segurança e nem possibilidades de desenvolver várias capacidades desse desenvolvimento infantil, que é tão importante, né? De correr, subir, descer, se desafiar, brincar com a água, descobrir o elemento água, as pedras, seixos, né? E as plantas, então, entraram em todos esses processos, né? O plantio de grama, de arbustos, de flores, de mais árvores frutíferas, nas 2 áreas, tanto interna quanto externa, foi recorrente. Valéria, e a comunidade andou muito junto com vocês na execução desse projeto, né? Se vocês forem, quem estiver assistindo aí, der uma olhada no site da instituição, vai ver que ao falar do projeto, as famílias da comunidade foram ouvidas, né? Como foi essa parte? Sim, é bacana a sua pergunta, porque a gente sempre acredita que a gente precisa partir da escuta da comunidade. E quando a gente sonhava com esse projeto e observava as crianças andando no entorno da escola, né, e não tendo essa calçada, e internamente também um espaço que poderia ser reestruturado, nós passamos então, primeiro, fizemos uma pesquisa com os pais das famílias que eram matriculadas aqui no Semente, para saber como é que era a relação deles com a natureza. E o que eles sentiam nas crianças, nas suas crianças, o que eles esperavam, o que eles almejavam,
quais eram as expectativas e o desejo deles, a importância da natureza para a vida das crianças. E isso também fez com que a gente ouvisse as crianças, então passamos a fazer o projeto, a desenhar o projeto, escutando as crianças que passavam do lado de fora da escola, sabendo quais eram os sonhos para esse lugar, né, se elas queriam, o que elas queriam para o lado de fora, para que a gente pudesse formalizar dentro do projeto, que, como eu disse, veio do edital da FEAC, e assim pudéssemos chegar a ter um documento que representasse o desejo, né, das famílias, das crianças como um todo. Valéria, e a gente está numa geração em que a criançada está muito nas telas, não é mesmo? No celular, na câmera, na televisão, ali sempre ligada em alguma coisa. Isso é uma forma deles se aproximarem mais da natureza, né? E afastar um pouco dessa tecnologia o tempo todo com o rosto, ali numa tela brilhando no rosto, não é? Nossa, muito obrigada pela sua pergunta. Olha, pais, mães, tias, tios, avós, todo mundo que está me vendo agora, a gente provavelmente não teve nas mãos os celulares. E é claro, a gente vive em outro momento que as nossas crianças têm essa possibilidade. A gente não está querendo dizer que isso seja, que a gente vai tirar de suas mãos como um todo, mas a importância da natureza é grandiosa, né? O fato de a gente estar solto junto a uma terra, a um barro, a uma água, às alturas, a brincar nos parques, a lotar os nossos parques como a gente fazia antes. Quem tinha uma árvore querida para subir, né? Será que a gente não tinha quando era criança? Uma areia gostosa para se despojar? Então é isso que a gente acredita, que a natureza, né, não vai conseguir chegar às nossas crianças pelos celulares, de jeito algum. E a beleza que a natureza faz, que sensibiliza, que torna as crianças mais sensíveis, mais humanas, mais pesquisadoras. As crianças começam a olhar a grandeza, o pequeno, o belo, pela natureza, né? Os celulares, infelizmente, não conseguem toda essa beleza. E é por isso que a gente acredita muitíssimo no potencial desse projeto e, claro, das crianças. E vocês acreditando nesse potencial das crianças, certamente vocês vão olhar para a realidade de vocês e pensar, puxa, vamos para os parques, vamos para as praças, vamos para um piquenique, vamos subir na árvore junto com os nossos filhos, vamos dar a eles, a elas, as oportunidades que nós um dia também tivemos, né? De sentar na grama, de ver uma formiga, de olhar, né, o passeio de uma borboleta. É isso que é importante para nós. Lembrar que a natureza, ela precisa da gente, precisa das crianças. E como a gente tem muito falado, se nós queremos proteger a natureza e precisamos disso, nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos gostar dela. Nós precisamos apreciá-la. E estar junto, família e criança, junto à natureza, é uma riqueza inesquecível. Não deixem de fazer isso. É um enriquecimento sensorial muito grande para a criança, né? Mas, Valéria, dando uma olhada no site, você vê também que os profissionais passaram por uma formação, né? Para também se adaptarem a esse novo espaço e saber a melhor forma de utilizar com as crianças, né? Sim, e isso é importante porque, primeiro, nós sabemos que nunca estamos prontos, né? Nós temos Paulo Freire sempre a nos guiar, somos seres em construção, a se fazer a todo momento. Então, os profissionais da educação precisam acolher e pensar e repensar a prática pedagógica. Para esse movimento, dentro do projeto Verde Perto, 25 horas de formação foram oferecidas aos profissionais, junto a Carol Tomé, a Beatriz Olival e a Maura, do Ser Criança Natural, que estiveram conosco aqui aos sábados e online também, para fazer o quê? Discutir, pensar práticas, avaliar o espaço do Semente da Vida e relacionar tudo isso às ações que poderiam ser realizadas, que já são realizadas junto às crianças aqui, para potencializar todos os planejamentos, as avaliações, o olhar do educador
nessa ação do dia a dia com a criança e a natureza. E após a inauguração, né, o espaço ficar pronto, já deu para notar assim alguma diferença nas crianças, ou tipo, agora querem ficar mais, querem brincar mais, ou ter uma historinha nova para contar por conta desse espaço? Sim, as crianças querem ficar mais fora. E eu acho que uma questão bastante importante que a gente viu desde a pandemia é que a criança precisa estar mais fora. A educação e a educação infantil, inclusive, começou a olhar mais para isso. Então, hoje a gente sente, sim, que as crianças aqui do Semente da Vida, elas têm muito mais potencialidade nesses espaços, então elas querem usufruir desses espaços mais vezes, e os nossos planejamentos, as ações das professoras e das auxiliares estão voltadas para isso. A não só pegar antes os materiais lá de fora, né, os materiais naturais, e trazerem para as salas, mas não, é coletar lá fora, é pesquisar lá fora, é explorar lá fora, é ali fazer as mini histórias, construir o conhecimento da criança e aí voltar para dentro da sala de referência e explorar mais e fazer isso com os pais e colocar nos seus semanários, nos seus relatórios. Então isso mudou bastante, sim. Hoje a gente está aqui no Jardim Flamboyant, o meu bairro na TV veio conhecer mais um pedacinho aqui de Campinas. Esse bairro que ele é referência, viu, gente? Com áreas verdes próximas, tem um comércio ativo, restaurantes, sorveterias, e como ponto de referência aqui é a Paróquia Imaculada Conceição de Maria e o Instituto Padre Haroldo. E a gente veio conhecer essa iniciativa super bonita do Semente da Vida, que oferece pré-escola, né? Crianças a partir de 6 anos. E creche. E desenvolveu aqui o projeto Ver de Perto, para trazer mais verde para o dia a dia das crianças, né? E é interessante esse ponto que a Valéria coloca, porque eu tenho dentro de casa um priminho que nunca tinha visto a árvore, cresceu na capital, em São Paulo, nunca tinha visto nenhuma galinha na vida, gente. Quando foi criancinha lá para a minha cidade, ficou encantado com aquilo tudo, não queria mais ir embora no final. Porque a criança se envolve com isso e fica realizado, né, Valéria? Sem dúvida, sem dúvida. Eu aproveito nesse momento agradecer também a quem nos ajudou nessa parceria toda, dentro da FEAC, o projeto Infância Campineira, com o Thiago Ferrari, né, e todos aqueles que puderam participar, né, apoiando de alguma forma esse projeto que não acaba aqui, né? Tem muito a continuar, a gente tem uma obra do lado externo para agir junto com a comunidade e a gente espera o apoio e a visita de todos vocês. É um prazer. A TV Câmara fica de portas abertas, viu, Valéria? Muito obrigada. Falamos aqui com a Valéria Ruggieri, que é diretora educacional aqui do Espaço Semente da Vida. E eu quero deixar um último dado aí para você, Gabriel. Olha, foi cunhado um termo pelo jornalista Richard Louv, norte-americano, sobre transtorno de déficit de natureza, que crianças com pouco contato com a natureza. Até 2030, 60% da população vai viver em cidades. E com isso, as crianças, jovens, adolescentes vão perdendo o espaço desse contato com a natureza, com árvores, com plantas, com a terra. E a gente tem que rever isso. São projetos interessantes como esse aqui, que levam esse enriquecimento para as crianças, para desde pequenos eles estarem em contato aí com tudo de melhor que a natureza pode oferecer. Gabriel, eu volto com você aí no estúdio. Sem sombra de dúvidas, é muito importante essa ocupação dos espaços públicos, aproximar crianças, adolescentes, adultos, idosos da natureza, ela que fornece pra gente tudo, né? Água, energia, alimento. Então, muito bacana, agradeço a você, Dalila Pereira, por todas as informações e a disponibilidade do tempo também da Valéria Oliveira, ela que é diretora educacional da Semente da Vida, participando aqui do nosso Câmara Notícia, através do Meu Bairro na TV. Fim de semana de esporte, sim, viu? Não temos mais o Campeonato Brasileiro da Série B, Ponte e Guarani estão de férias, descansando, mas as competições de vôlei e de basquete estão a todo vapor, viu?
Pela ordem cronológica, então, neste fim de semana, amanhã no sabadão, 7h15 da noite, o Vôlei Renata vai a São Paulo enfrentar o SESI, você já vê aí na sua tela, super jogo, os campineiros estão na segunda colocação com 10 pontos, 3 vitórias em 4 jogos, e o SESI logo atrás, viu, na quarta colocação com 8 pontos, também com 3 vitórias em 4 jogos, todo mundo atrás do líder Minas, que é a única equipe invicta e 100% na competição. Então é um duelo direto por essas primeiras colocações e, claro, boa sorte desde já aos comandados do técnico Horácio de Léo, Felipe Roque vivendo grande fase, o Adriano também, líbero Alê, então é vôlei de alto nível, partida que acontece fora de casa desta vez. E no domingo, ainda neste fim de semana, só que aqui em Campinas, na Arena Concórdia, você também já vê na sua tela, horário tradicional, em domingo, 4 horas da tarde, o Vera Cruz Basquete enfrenta o SESI Araraquara. A situação na tabela de classificação é a seguinte: Vera Cruz Basquete, terceiro colocado com 17 pontos, tem 7 vitórias e 3 empates, e as adversárias estão na liderança, 100% de aproveitamento, 9 jogos e 9 vitórias. Então, uma parada complicada para as comandadas do técnico alemão, mas é possível. Tem tudo para ser aquele jogo bem disputado, equilibrado e, entrada franca, hein? De graça. Quem tiver a oportunidade, vá até a Arena Concórdia. Vale muito a pena você conferir, então, o basquete aqui da nossa cidade, prestigiar as mulheres que estão mandando muito bem. 12h51, fim de semana chegando com feriado, então a nossa super agenda cultural chega trazendo muitas dicas. Tem estreias no cinema, tem show de samba, tem mercado místico, confraria de dança, para as crianças, Chapeuzinho Vermelho, Menino Maluquinho, então tem para todas as idades, gostos, e você confere tudo a partir de agora, aqui na nossa agenda cultural. Olá, Agenda Cultural no ar, e hoje você vai conhecer a companhia de dança de Campinas, Eclipse. Vai ter muito street dance, é daqui a pouquinho. Antes você vai ver tudo que eu separei de atrações de Campinas e região. O Instituto CPFL abre a Mostra de Arte Moderna na Metrópole 1947 a 1951, do acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo. A exposição fica em cartaz até o dia 10 de dezembro. O mercado místico, que já se tornou uma referência em Campinas, está de volta esse final de semana com a última edição deste ano. Vai ser na Estação Cultura a partir das 10 horas da manhã. A Confraria da Dança de Campinas estreia o espetáculo Horizonte Submerso, inspirado no universo criativo do escritor Edgar Allan Poe. As apresentações serão no Teatro do Sesc Campinas, hoje às 8 da noite e sábado às 4h30 da tarde. Olá pessoal, estamos aqui no nosso cenário da Peça Lista e dia 12 e 13 de novembro estaremos aí em Campinas. Os ingressos já estão disponíveis no site do teatro. Hoje às 9 da noite tem o stand-up A Gente Vive do humorista Emerson Ceará. Vai ser no Teatro Iguatemi Campinas. Ainda no mesmo teatro, só que para as crianças, no domingo, às 3 horas da tarde, a atração é o espetáculo Chapeuzinho Vermelho em Uma Surpresa para o Lobo. Já na segunda-feira, véspera de feriado, às 3 da tarde, é a vez da peça do Menino Maluquinho. Mais tarde, às 5, as crianças vão poder se divertir com o espetáculo Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Circo de Cavalinhos. Oi pessoal, tudo bem? Quem aí já tá ansioso pro Natal? Lá no Campinas Shopping, dia 13/11, a gente está preparando uma oficina de cartinhas pro Papai Noel. Vai ter uma turma às 15 horas e outras 17. Tem que chegar um pouquinho antes para fazer as inscrições, porque as vagas são limitadas. A oficina é gratuita e vai ser lá no espaço Que Demais. Espero vocês!
Está aberta a exposição de caricaturas esferograficamente do artista Neno Guedes e vai até 3 de dezembro na Biblioteca Pública Municipal Professor Ernesto Manuel Zinck. É de graça. Olá, sou Stefan Bolles, violonista, e estou aqui para te fazer um convite muito especial. No próximo sábado, dia 12 de novembro, às 20 horas, eu vou fazer uma apresentação de violão solo lá no Raperca Cultural. Ali eu vou celebrar a obra do Antônio Madureira, ou mais conhecido como Zoca Madureira, um compositor nordestino que fez parte do célebre Quinteto Armorial e do Movimento Armorial. Então, vou tocar algumas obras desse compositor, algumas obras minhas em homenagem a esse compositor. Então, te convido para essa noite de celebração à cultura popular e ao violão brasileiro. Nos vemos lá! Vamos de música! Hoje a banda Super Combo se apresenta em Campinas. Vai ser no Brazuca a partir das 10 horas da noite. O sambista Dudu Nobre faz show em Campinas no sábado. A apresentação está marcada para as 7 da noite no Rancho dos Amigos. A gente vai completar, estamos na comemoração de mais um aniversário do Grupo Contágio, desses 30 anos, vai ser agora dia 11 de novembro. Grupo Contágio, mais de 20 atrações aqui em Campinas. Fica o convite para vocês, toda a rapaziada que está assistindo a gente na TV Câmara. Vai ser no Bangalô, dia 11 de novembro, aniversário do Grupo Contágio. E vem o nosso próximo trabalho, o nosso próximo audiovisual. Meu nome é José Ricardo Cardoso, mais conhecido como Kiko Brau. A companhia Eclipse nasceu em 2002, mas anteriormente a isso, nós tivemos aí um processo de outros grupos, de outras experiências. Então, em 95, participei do grupo Campinas Street Dance. Aí, em 2099, por aí, a gente teve um grupo chamado Hip Street Hop. E só em 2002 nasceu a companhia Eclipse Cultura e Arte, com um viés artístico, cultural, e vive até hoje aí, completando 20 aninhos agora em 2022. O que é o Street Dance? O Street Dance, na verdade, a gente transita por diversos nomes, né? Por diversas nuances, porque o tempo, algumas questões até mesmo políticas, vai fazendo a gente se ajustar ao que mais se adequa ao que a gente faz. Então a gente trabalhou muito o nome dança de rua, trabalhou muito o nome street dance. Ultimamente temos trabalhado o nome danças urbanas, que também já está passando por uma mudança, por algumas questões até mesmo políticas e raciais. Então diversos nomes defendem nomes diferentes, como danças afrodiaspóricas ou danças oriundas das danças afrodiaspóricas, e assim vai. Então estamos num processo de transição para um novo nome, para um novo momento também. A dança é uma maneira de se expressar, né, através do corpo, e também ela traz a representatividade, né? Sim, a nossa dança em si, ela é oriunda da cultura hip hop, né? Então a cultura hip hop criada nos Estados Unidos, mas é muito importante ressaltar que o hip hop ele disseminou para o mundo todo, e cada país tem o seu hip hop. Não é mais o hip hop norte-americano. O nosso hip hop, agora é o nosso hip hop brasileiro, com várias influências das danças folclóricas, das danças tradicionais e de várias outras estéticas, artísticas e culturais do nosso país. Olhando assim, só jovem pode participar, pode dançar, porque os movimentos não são tão fáceis, né? Na verdade, essa é a parte boa da nossa dança, né? Da dança da cultura hip hop de uma forma geral.
ela é muito aberta, ela é muito ampla para todos os corpos, para todos os gêneros e para todas as idades, que é o principal. Então, lógico que quando a gente pensa em dança de rua, a gente pensa numa pessoa girando de cabeça, fazendo mortal, aquela parte acrobática que está mais em evidência até mesmo na mídia. Mas, com o decorrer da idade, você procura movimentos que mais adequam à sua facilidade. Então tem pessoas que são mais flexíveis, tem pessoas que são mais fortes, tem pessoas que têm uma resistência maior, aeróbica, e cada um vai puxando a dança para o seu ponto forte. Então, se eu tenho mais idade, por exemplo, eu, Kiko Brau, 51 aninhos, eu adequo o que eu fazia ao que eu consigo fazer hoje, então a dança acaba sendo inclusiva de uma forma geral. Vocês completaram 20 anos de companhia, né? Sim. Como é que faz? Qual é o segredo para completar tanto tempo assim? Cara, não é fácil, né? É uma luta, é uma trajetória que vem de experiências anteriores, como eu citei no início. Quando a gente começou, era uma brincadeira de jovens, né? Lá em 1900 e bolinha, e depois a gente foi criando caminhos. Alguns pais eram resistentes aos filhos fazer esse tipo de dança. Vai procurar algo que vai arrumar um emprego, vai procurar algo que seja benéfico para você no futuro. Hoje nós vemos jovens que começaram comigo lá atrás, no exterior, com experiências internacionais, falando diversas línguas. E uma das danças da cultura hip hop, o break, se tornou esporte olímpico e vai estar nas Olimpíadas de Paris 2024. Então, essa transformação com o tempo fez com que os jovens aprendessem a falar línguas, a estar em espetáculos, a estar em países diferentes e conseguir uma ascensão pessoal, não somente social, um crescimento individual, que fez ele continuar e acreditar nesse processo. Então, a longevidade vem desse processo. Em 2011, lançamos um livro. Agora, recente, lançamos mais 2 a 3 livros, documentários, filmes e resulta agora num espetáculo Afrocosmos com muita influência do audiovisual. E esses desafios faz com que a gente tenha inspiração para continuar e faz com que os jovens falem, nossa, tá bacana, eu tenho muito que aprender, tenho muito que me aprimorar. E isso estimula o crescimento e a continuidade da companhia. Nesses 20 anos, com certeza, você acompanhou ali a evolução, né? E acompanhou também a transformação de muitos jovens que passaram pela companhia. Sim. Então, cita aí pra gente exemplos, né, de pessoas que continuam na dança e que evoluíram com a dança, né? Eu tenho um orgulho imenso, né, da garotada que passou pelo Eclipse de uma forma ou de outra. Diversos deles não tinham perspectivas nem de terminar o ensino médio, hoje são formados, graduados em diversas áreas de conhecimento. Como eu falei, hoje estão no exterior, falam línguas. Da primeira geração tem o Léo, né, que é do Parque Brasília. Eu tenho um orgulho imenso desse rapaz. Hoje ele tem seu próprio espetáculo, ele mistura danças urbanas com as linguagens circenses. Tem o Lucas Oliveira, que hoje está no Egito, está na Itália, está circulando por diversos países, trabalhando as danças urbanas, acrobático, com capoeira. No início ele era muito resistente, ele queria dançar só hip hop. Hoje ele tem uma mente aberta para diversas questões. Tem a Gláucia, tem a Cacá, enfim, o Will, graduado, hoje é um treinador de dança, de dançarinos. Então, é bem bacana ver esse processo. Hoje na companhia, vocês têm quantos dançarinos? Aqui nós temos a companhia profissional, que é a que desenvolve alguns espetáculos e que estão em processos de ensinar os jovens, os novos. Então, nós temos projetos só com crianças, só com adolescentes. Tem projetos de aula aberta para as pessoas virem experimentar. Então, a companhia sempre transita em torno de 50 integrantes diretos e indiretos, mais de 100. Olha, o pessoal de casa que ficou interessado, né, em acompanhar o trabalho de vocês, ou até mesmo participar e dançar, aprender, né, como é que faz para acompanhar o trabalho de vocês? Nas redes sociais, sim, site. Então vamos falar pro pessoal, né, de casa como é que eles te encontram. Para encontrar a companhia Eclipse é muito fácil.
eclipse.arte.br. Esse é o nosso site que lista todos os nossos projetos, tanto artísticos como sociais. No Instagram, no YouTube, @CiaEclipse. É muito fácil encontrar a galera, Facebook também, @CiaEclipse, vai encontrar essa galera toda. O nosso point é na Estação Cultura. Nós treinamos aqui sempre, a Companhia Eclipse Profissional treina mais dias durante a semana e temos os projetos sociais aos sábados. Só colar na plataforma da Estação Cultura e perguntar pela Cia Eclipse, que o pessoal indica qual sala, qual espaço está rolando as atividades. Um caminho bacana para entrar, para fazer parte, é no projeto Rebimboca, todo sábado, a partir das 3 da tarde, aqui na plataforma da Estação Cultura. Vamos de estreias do cinema. O ano é 1980. Ronald será eleito e o jovem Paul está na escola. Após desrespeitar as regras do estabelecimento ao lado de um amigo, sua mãe, Esther, quer que ele se distancie. Ela lembra das dificuldades que a família de imigrantes judeus enfrentou para perseguir o sonho americano e o transfere para uma instituição de ensino comandada por Marianne. Bom conselheiro, o avô de Paul incentiva ele a enfrentar o preconceito existente em relação à sua leal e profunda amizade. Assim, o ancião acredita que seu neto vai crescer um homem melhor. I just want to be like you. I want you to be a whole lot better than me. Life is unfair. Be thankful when you get a leg up. You make the most of your break and do not look back. All my hopes are with you and your brother my whole life. Next time those schmucks say anything bad about those kids, you're gonna say something. You're gonna be a mensch, okay? Firm handshake. Okay, give me a hug. Após a morte do rei T'Challa, o perigo ronda Wakanda e a ameaça à paz é iminente. Para evitar que o reino caia nas mãos do inimigo, a rainha Ramonda vai precisar de muita união. Para isso, vai contar com o apoio de Shuri, M'Baku, Okoye e as guerreiras Dora Milaje, unidos com a veterana guerreira Nakia e o agente Everett Ross. Eles vão enfrentar os novos oponentes da nação e também vão confrontar com o poderoso príncipe submarino Namor. Eu sou a rainha da nação mais poderosa do mundo e a minha família inteira se foi. Eu já não perdi tudo que eu tinha. E essas foram as dicas de hoje. Eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau! Muitas dicas para você poder curtir o seu fim de semana e também o feriadão prolongado.
1h mais 9, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, o primeiro e último do nosso telejornal, e na volta tem entrevista ao vivo com uma infectologista que vai nos passar o panorama da Covid-19 no nosso país, porque tem aumento de casos na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, em mais 3. Lembrando que tem Copa do Mundo, então tem reunião de muitas pessoas, tem também as festas de fim de ano. Qual será a preocupação da área da saúde? Informações atualizadas depois do nosso intervalo. Uma hora mais 13 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos voltar a falar sobre a Covid-19 aqui no Câmara Notícia, porque depois de semanas em queda, a Fiocruz divulgou o boletim Infogripe e 4 estados do país apresentaram alta de casos de Covid-19: Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. E a previsão é que esse crescimento seja maior nos próximos dias em outros estados. Será que tem a ver com a nova subvariante da Ômicron? E a vacinação no país está perto do ideal? Bom, para nos passar este panorama, eu converso agora com a Fabiana Romanello, ela que é infectologista do Hospital São Francisco. Primeiramente, Fabiana, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal. E como que a área da saúde tem assistido ao aumento no número de casos, já era esperado, há uma certa preocupação. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço por estar aqui, falando desse assunto que sempre é tão importante, né? E que merece essa preocupação para que nós possamos nos prevenir nesse momento, sim. Os casos têm aumentado, nós estamos vendo isso nos consultórios, né? Os infectologistas têm comentado isso, que tem sido presente, e isso se deve a essa subvariante, sim, tá? Que é a que está circulando, a BQ1 agora atualmente, porque ela tem uma capacidade maior de transmissão. Sendo uma subvariante da Ômicron original, ela acaba tendo mutações, né, na proteína spike que facilitam com que esse vírus infecte as pessoas. E também nós acabamos nos distanciando da vacina. Então, ele tem essa característica de poder, a vacina inicialmente aí que nós tomamos, ela acaba não prevenindo para que novos casos comecem a acontecer. Porém, ela previne, se nós tivermos com a vacina atualizada, com todos os reforços devidamente atualizados, esses reforços previnem contra os casos graves. Então, é importantíssimo, né, que todas as doses das recomendadas tenham sido atualizadas. Então, os imunizantes que estão sendo aplicados aqui no nosso país, as pessoas acima dos 18 anos, já recebeu a terceira dose, que seria a primeira de reforço há pelo menos 4 meses, e já está apto a receber essa 4ª dose, que seria a segunda dose de reforço, as pessoas que estão com essas 4 doses estão protegidas contra esta forma mais grave do vírus, mesmo com essa subvariante, Fabiana? Sim, exatamente. Então, as 4 doses pode acontecer de não impedir que o indivíduo adquira a infecção, porém, protege, sim, contra formas graves. Isso está sendo visto nos outros países onde a mesma variante tem sido encontrada, por exemplo, Europa, né, Estados Unidos, que as 4 doses previnem contra os casos graves, sim. Já que nós estamos falando sobre vacinação, qual que é a avaliação que você faz da vacinação aqui no nosso país?
84,8% da população recebeu a primeira dose, 79,92% a segunda dose e apenas 49% da população recebeu a dose de reforço, isso referente à população adulta. O que esses números refletem, Fabiana? Eles refletem que, em um primeiro momento, as pessoas começaram a buscar a vacinação, né, mostrando a preocupação com a Covid-19 e com a evolução dos casos graves. Porém, isso foi caindo, né? Conforme os números foram caindo no nosso país, fomos baixando a guarda, né? Isso a gente verifica aí num cenário atual. Então, isso mostra que estamos vulneráveis a ter uma disseminação dessa variante agora. Então, é importantíssimo procurar o reforço, atualizar o quanto antes. E por isso que nós lembramos aqui praticamente todos os dias no nosso Câmara Notícia, durante praticamente toda a pandemia, você realizava o agendamento para você receber o imunizante. Neste momento, é só chegar até um centro de saúde aqui da cidade de Campinas, leve a sua caderneta de vacinação para você já atualizar. Então, você recebe, se for preciso, o imunizante da Covid-19, se tiver dentro do prazo, caso você ainda não tenha recebido as 4 doses, e já deixa a sua carteira de vacinação atualizada, porque é muito importante. Falamos sobre a vacinação dos adultos, vacinação infantil, Fabiana, de 5 a 11 anos, 91,02% receberam a primeira dose e 85,78% a segunda dose. É uma cobertura mais próxima do ideal, está mais adequada, infantil? Sim, essa cobertura é mais próxima do ideal. E temos que ficar atentos também, porque mesmo assim eles estão vulneráveis a adquirir o vírus, né? Então, a gente sempre se preocupa com os adultos, os idosos, as pessoas com comorbidades que estão próximos dessas crianças. Ô Fabiana, já que nós estamos vivendo novamente uma alta de casos, tem como a gente fazer uma análise de que nós teremos que conviver com a Covid-19 nos próximos anos? Teremos pico da doença, volta a utilizar máscara, e aí... queda no número de casos, há de novo um relaxamento. Vai longe ainda essa pandemia? Sim, olha, nós temos que conviver em um primeiro momento com isso. Por quê? O ideal é que tenhamos uma 5ª dose, por exemplo, com uma vacina combinada com uma eficácia maior para essas variantes todas que forem surgindo. Porém, o que eu estou dizendo, né, que nós estamos vendo isso, avaliando em estudos, avaliando que a população que está internando hoje é a que está descoberta com a vacina, tanto com as doses de reforços, quanto com, tem pacientes que não recebeu nenhuma dose da vacina. Então, essa é a população que está internando e que acaba evoluindo de uma forma grave, com complicações graves da doença. Então, o que nós temos que estar atentos? Que isso vai acontecer até que nós nos aproximemos aí do ideal, né, em termos de vacinação, isso tende a acontecer. Nós temos que lidar com isso. Então, tem momentos que, quando sintomáticos, devemos utilizar as máscaras e estar muito atento em relação à vacina, aos reforços, porque isso é uma coisa que está no nosso alcance e que dá para fazer imediatamente. Fabiana, numa resposta anterior, você disse que o crescimento, né, do número de casos da síndrome respiratória aguda grave está relacionada a essa subvariante da Omicron, a BQ1. Ela veio da Europa, nos Estados Unidos, essa subvariante, ela já foi encontrada, os casos também foram graves de pessoas internadas, aumentando o número de pessoas em enfermarias. Ela tem o mesmo efeito em outros locais? Ela, em relação à gravidade, você se refere? Sim. Em relação à gravidade, foi notado em pacientes com comorbidades ou com histórico vacinal nenhum. Essa é a população que está vulnerável hoje. Tá.
Em comparação... Mesmo nos outros... Pode continuar, por favor. Perdão. Mesmo nos outros países, esse é o cenário atual. Então, em comparação com a variante Ômicron do início, o que difere é isso. Hoje nós estamos com essa cobertura que realmente protege para as formas graves. Em comparação com os outros países, de outros continentes, está todo mundo meio parecido ou não? Tem algo que preocupa? Alguma variante em algum outro país? Algo que surgiu ou na China, na Europa, na Austrália? Tem alguma coisa no radar para nos preocuparmos? Ou está todo mundo neste relaxamento? Há uma subida dos casos, se intensifica a vacinação, depois há uma queda? Qual que é o panorama que nós temos hoje, Fabiana? Não, sempre nós temos que ter uma atenção sim maior, principalmente a países não vacinados com uma cobertura adequada. Então, tem outros países que nos colocam em risco sim, podem ter variantes mais agressivas, e se nós estivermos mais vulneráveis, a gente vai ter uma repercussão muito séria com isso. A gente sabe que o vírus tem a questão da mutação. Em relação aos sintomas, são os mesmos que nós já conhecemos? É a dor de garganta, coriza, espirros, tosse? A subvariante dá algum outro sintoma que a gente precisa ficar esperto, precisa ficar ligado? A subvariante, ela tem predominado um quadro respiratório de vias aéreas superiores, algo que parece e se assemelha com uma sinusite, né? Então, é mais a queixa principal aí do paciente, com essa congestão nasal, a dor de cabeça, né, a cefaleia. E em relação a sintomas respiratórios inferiores, com envolvimento pulmonar, isso tem sido bem mais raro. Agora, em relação às complicações cardiovasculares, que isso é algo aí marcante no COVID em todas as variantes. Então, acaba aumentando significativamente o risco de uma complicação cardíaca, cardiovascular, principalmente em um paciente que já tem uma comorbidade. Fabiana, a gente pode dizer que essa subvariante ela é mais agressiva, porque segundo a Secretaria Estadual de Saúde, na Grande São Paulo, a ocupação de enfermarias por pacientes com a doença teve alta de 81%, e nas UTIs o crescimento foi de 65%. E segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o número de pacientes internados passou de 288 para 448. E a ocupação de enfermarias por pacientes com essa doença, né, de 555 para 832. Essa alta é porque ela é mais agressiva, é porque é uma subvariante e aí é normal ter esse aumento? A característica dela é a capacidade de disseminação, né? Então, ela tem uma facilidade muito maior de se disseminar, justamente porque ela vai se distanciando, né? Ela vai sofrendo, essa variante, ela sofreu já várias mutações, então ela tem essa característica de disseminação muito mais rápida, e isso começa a refletir nos hospitais, no aumento da internação. Por enquanto, não tem sido verificado uma correlação com uma gravidade aí mais severa. Isso tem sido nos grupos realmente de comorbidades. Se essa disseminação ela é mais rápida, a utilização de máscaras, ela precisa voltar numa intensidade muito maior, porque é evidente o relaxamento em estabelecimentos fechados, você anda nos shopping centers, mesmo em transporte público, não há mais aquele decreto da obrigatoriedade da máscara. Do ponto de vista da saúde, a utilização de máscara precisa voltar de uma forma mais intensa? Do ponto de vista da saúde, a utilização da máscara é recomendada sim, porque como nós estamos ainda vulneráveis, né, do ponto de vista vacinal, né, nós estamos vulneráveis a adquirir esse vírus, então a máscara ela é fortemente recomendada, principalmente nas situações onde a pessoa está com sintomas respiratórios. Então nós temos que ter também essa consciência das pessoas que quando estão com sintomas respiratórios ou suspeito ou com uma síndrome gripal, permanecer com as máscaras.
Pessoas com comorbidade, permanecer com máscaras, principalmente em ambientes fechados. Locais onde há aglomerados ou locais relacionados a serviço ou assistência de saúde, todos esses devem permanecer com máscara. Essa é a recomendação, sim. Nós recomendamos. Tanto é que o Comitê Científico de Contingenciamento do Coronavírus na Unicamp divulgou hoje uma nota falando sobre o uso obrigatório de máscaras cirúrgicas ou do tipo PFF2 em toda a área da saúde, em ambientes fechados como salas de aula, bibliotecas, laboratórios, ônibus fretados, recomendação de refeições mais rápidas com o mínimo de diálogo possível entre os frequentadores aí do restaurante universitário, das cantinas, lavagem frequente das mãos com água, sabão, utilização do álcool em gel 70%, área de educação por conta de sala de aula, medida adequada da Unicamp aqui em Campinas, portanto, Fabiana, e que isso pode se estender também para outras instituições de ensino, neste caso obrigatório, mas talvez uma recomendação mais para os alunos utilizarem neste momento é adequado, então? Sim, é adequado. Neste momento devemos começar com essas medidas novamente. Fabiana, em relação aos testes, aqueles autotestes que são vendidos nas farmácias também, você entende que isso tem ajudado a área da saúde? Depois de tanto tempo que já foi liberado, existe ainda um receio de subnotificações? Qual que é o balanço que se faz? É positivo? Há muitas subnotificações? O lado positivo dos testes é uma facilidade, agilidade maior em se obter testes positivos. Porém, isso acaba escapando um pouquinho dos casos notificados, né? Tem que ter uma vigilância maior em notificações, porque muitos casos podem ser perdidos. Então, realmente, a gente corre esse risco da subnotificação. Ao passo que ele traz uma facilidade maior de obter o diagnóstico avaliando o indivíduo, né, um paciente, para nós, essa subnotificação, ela pode acontecer, sim, é previsto. E os testes que são realizados, eles conseguem identificar mesmo essas novas variantes? A pessoa está contaminada com o Covid-19, nada tem fugido dos testes? O teste, quando positivo, ele é muito útil no diagnóstico. Porém, depende da maneira que o paciente coleta, se ela é adequada ou não, da amostra, se ele obteve a amostra, porque senão isso vai causar o aparecimento do falso negativo, né? Um caso que realmente poderia estar contaminando alguém e o paciente acha que não está com Covid, porque o teste foi realizado de uma forma inadequada ou em um período em que o vírus não foi identificado através do antígeno. Quando positivo, ele confirma, ele tem essa exatidão. Ótimo. Com a aproximação da Copa do Mundo, faltam 9 dias, tem as festas de fim de ano, de Natal, de Réveillon. Qual que é o tamanho da preocupação para esse fim de ano? Pode haver restrições, Fabiana? Como é que você enxerga este futuro muito próximo de grandes aglomerações? Infelizmente nós temos aí uma previsão de aglomerações para a Copa do Mundo, várias situações acontecendo ao mesmo tempo, né? Jovens prestando vestibular, a Copa que vai começar a reunir uma aglomeração muito grande, as festas de fim de ano, que frequentemente aí a família toda se encontra, né? Então tem os idosos ou pessoas com comorbidades que acabam sofrendo muito com isso. Então, se não tivermos uma conscientização das pessoas de se distanciar ou de proteger com máscara quando realmente suspeitos, e não tivermos uma conscientização de que as pessoas precisam tomar as doses de reforço, aí sim, a previsão é para que nós tenhamos medidas restritivas. Fabiana, em que estágio nós estamos do tratamento da doença? Existem medicamentos antivirais que são eficazes e que evitam internações? Se sim, esses medicamentos estão chegando para vocês da área da saúde?
Então, existe medicação, realmente, né, que são recomendadas para alguns casos, né, existe um protocolo para a utilização dos mesmos, e essa disponibilidade aqui ainda não foi tão proporcionada, vamos dizer assim, né, essas medicações, elas existem, eu acredito que se houver aí uma transmissibilidade, um período aí mais crítico, nós vamos ter que lançar mão muito mais frequentemente desse recurso. Fabiana Romanello, infectologista do Hospital São Francisco, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo. Tenho certeza que todas as informações que foram trazidas aqui de grande valia para o nosso telespectador, para você que está nos acompanhando aí na sua residência, ficar super bem informado. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar aqui, Fabiana, que seja num cenário muito melhor do que nós estamos hoje. E fica aberto aí para suas considerações finais, algum recado que você queira dizer para quem está nos acompanhando. Eu que agradeço. Realmente é um assunto bastante importante. Quero aproveitar esse momento para pedir para que a população faça os reforços vacinais. Vacine, não deixe para depois. Se previna de alguma forma, para cuidar, tanto o cuidado individual quanto o cuidado com o próximo. É isso, atualize a sua caderneta de vacinação e, se possível, utilize máscara. Já utilizamos durante todo o tempo, todo mundo viu o quanto foi eficaz, então não deixe de utilizar a sua máscara, principalmente em ambiente fechado e ambiente de aglomeração. Agradecendo novamente a participação da infectologista da Fabiana ao vivo aqui no Câmara Notícia nesta sexta-feira, 1h mais 34. E olha só, todos os dias aqui no nosso telejornal, nós estamos falando sobre palavras e expressões que são consideradas racistas. Para caso você ainda as fale, mudar este vocabulário para um mais adequado, substituir esses termos. E hoje nós vamos falar sobre a importância da consciência negra. Quando a gente pensa na sociedade brasileira, quando a gente pensa no Brasil enquanto um dos maiores países do mundo e em uma potência econômica, a gente tem que pensar que esse país só existe por conta do trabalho da população negra, seja o trabalho braçal, seja o trabalho cultural, seja o trabalho intelectual, né? O Brasil só existe em 2022, enquanto esta nação, por conta do trabalho da população negra que esteve aqui presente desde o século XVI. Então, ter o mês da consciência negra, ter o dia da consciência negra, é relembrar, pelo menos em um momento do ano, da importância histórica de um dos grupos que mais contribuíram para o desenvolvimento da nossa sociedade. Não existe Brasil sem população negra, sem cultura afro-brasileira. Então, trazer o novembro como mês da consciência negra é trazer esse protagonismo, né, e reconhecer esse protagonismo histórico e cultural da população negra para a formação da sociedade brasileira. Fim de semana será de sol e calor, mas também com a presença da chuva, viu? Então, tanto amanhã, no sábado, quanto no domingo, o dia amanhece ensolarado, mas a nebulosidade segue em alta aqui em Campinas e região, e à tarde pode chover. Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela, então sábado e domingo de sol aparecendo entre muitas nuvens, tem previsão de chuva para tarde, mas o calorão segue, viu? Parece verão esse momento que nós estamos vivendo aqui na primavera. Amanhã mínima de 19, já é uma mínima elevada e máxima de 29 graus. E no domingo mínima de 20 graus. Ao longo do dia essa temperatura sobe, também podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas.
1h mais 37. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas, programação inédita nesta tarde. Tem o nosso programa de saúde, tem mais esportes às 16h, tem questão de ordem, então tem muitos temas que serão abordados pela primeira vez aqui na TV Câmara Campinas. Ótimo fim de semana para você, ótimo feriado, estou saindo de férias, então daqui 2 semanas eu retorno ao Câmara Notícia. Até lá, tchau, tchau.